Você já se perguntou até onde vai a lealdade de alguém quando confrontado com a verdade? Hoje vamos mergulhar na história de Miguel, um jovem promissor que se vê no meio de uma encruzilhada moral. De um lado, temos o Sr. Henrique, um empresário renomado que abriu as portas do sucesso para Miguel. Do outro, Laura, uma jornalista investigativa determinada a expor segredos obscuros. O que você faria se descobrisse que o mentor que você tanto admira pode estar envolvido em algo sombrio? Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas, onde a busca pela verdade pode ter um preço muito alto. Fique conosco até o fim e descubra como essa história se desenrola. Miguel era um jovem com um brilho nos olhos e uma determinação inabalável. Recém-formado em administração, ele logo chamou a atenção de todos na empresa com sua criatividade e ética de trabalho. Em pouco tempo, conquistou a confiança do Sr. Henrique, um empresário renomado, conhecido por transformar pequenas ideias em grandes empreendimentos. O Sr. Henrique era uma figura imponente, mas com uma abordagem surpreendentemente acessível. Ele viu em Miguel algo que raramente encontrava: uma combinação de talento bruto e uma sede insaciável de aprender. Decidiu então tomar Miguel sob sua asa, tornando-se mais do que um chefe, um verdadeiro mentor. A empresa onde trabalhavam era um gigante do setor de tecnologia, inovadora e sempre à frente de seu tempo. Miguel rapidamente subiu na hierarquia, não apenas pela sua competência, mas também pela confiança que o Sr. Henrique depositava nele. Eles formavam uma dupla invejável, com o Sr. Henrique compartilhando sabedoria e experiência, enquanto Miguel trazia frescor e novas ideias. Miguel admirava o Sr. Henrique profundamente. Via nele não só um modelo de sucesso, mas também alguém que acreditava no potencial das pessoas. No entanto, com o tempo, Miguel começou a notar certas inconsistências nos negócios e decisões do Sr. Henrique. Pequenos detalhes que não faziam sentido e que levantavam questionamentos. Mas, no início, nada disso importava. Miguel estava no auge de sua carreira, trabalhando ao lado de um dos maiores empresários do país. Ele sentia que estava construindo algo significativo, algo que poderia mudar vidas. E tudo isso graças à oportunidade que o Sr. Henrique lhe proporcionou. Essa relação de mentor e aprendiz parecia perfeita, até que os primeiros sinais de sombra começaram a surgir. Pequenos murmúrios, documentos não assinados, transações que pareciam fora do comum. Miguel, porém, hesitava em acreditar que seu mentor pudesse estar envolvido em algo ilícito. Afinal, o Sr. Henrique era um homem de princípios, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. E assim, com uma mistura de admiração e dúvida, Miguel continuou a trilhar seu caminho, sem saber que estava prestes a embarcar numa jornada que testaria não só sua lealdade, mas também sua própria integridade. Foi nesse cenário de incertezas que Laura entrou na vida de Miguel. Jornalista investigativa renomada, Laura era conhecida por seu faro apurado para escândalos corporativos e sua determinação em expor a verdade, custe o que custasse. Ela apareceu inicialmente como uma figura distante, uma sombra no meio da correria diária. Miguel a conheceu em um evento da empresa, onde Laura fazia uma cobertura jornalística sobre os novos projetos inovadores da companhia. O encontro foi breve, mas suficiente para que ela deixasse uma impressão marcante. Laura era astuta, perspicaz e com um olhar que parecia enxergar além das aparências. Ao longo de sua carreira, já havia desmascarado diversos esquemas fraudulentos, sempre buscando justiça e transparência. Mas havia algo mais em sua presença ali, algo que Miguel não compreendeu de imediato. Com o passar das semanas, Laura começou a aparecer com mais frequência na empresa. Seus encontros com Miguel tornaram-se mais frequentes, e ela sempre tinha perguntas incisivas sobre os negócios e as práticas da companhia. Inicialmente, Miguel achou que ela estava apenas fazendo seu trabalho, mas logo percebeu que havia mais em jogo. Certo dia, Laura abordou Miguel de forma direta, sem rodeios. Revelou que estava investigando o passado do Sr. Henrique e que havia encontrado indícios de atividades suspeitas. Laura acreditava que havia algo muito errado acontecendo, algo que poderia destruir a reputação da empresa e de todos os envolvidos. Miguel ficou surpreso e desconfiado. Não queria acreditar que seu mentor pudesse estar envolvido em algo tão sórdido. Mas Laura era convincente e trazia consigo uma aura de credibilidade difícil de ignorar. Ela compartilhou com Miguel algumas das suas descobertas,
mostrando documentos e evidências que deixavam poucas dúvidas sobre a seriedade das acusações. Laura também revelou algo pessoal. Ela tinha uma conexão indireta com a história. Seu pai havia sido um rival de negócios do Sr. Henrique no passado, e isso a motivava ainda mais a buscar a verdade. No entanto, Laura deixou claro que seu objetivo era justiça, não vingança. Miguel se viu em um dilema. Por um lado, havia sua lealdade ao Sr. Henrique, o homem que lhe deu uma oportunidade e acreditou em seu potencial. Por outro, havia a busca pela verdade, a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo nos bastidores da empresa. Laura era uma aliada inesperada nessa busca, mas suas motivações complexas e seu passado obscuro adicionavam uma camada extra de tensão à situação. E assim, Miguel começou a se envolver mais profundamente na investigação de Laura, percebendo que a verdade poderia ser muito mais complicada do que ele imaginava. A partir do momento em que Laura revelou suas suspeitas, Miguel não conseguia mais olhar para o Sr. Henrique da mesma forma. Pequenas coisas que antes pareciam insignificantes começaram a ganhar um novo significado. Foi então que ele decidiu prestar mais atenção aos detalhes e observar de perto os passos do seu mentor. Miguel notou que o Sr. Henrique frequentemente se reunia com pessoas fora do horário de expediente, encontros que não constavam na agenda oficial da empresa. Além disso, algumas dessas reuniões ocorriam em locais discretos, longe dos olhos curiosos dos funcionários. Inicialmente, Miguel pensou que poderia ser apenas parte da estratégia empresarial, mas agora, com as suspeitas de Laura em mente, tudo parecia mais suspeito. Um dia, Miguel encontrou por acaso um conjunto de documentos na sala do Sr. Henrique. Eram contratos e registros financeiros que pareciam fora do comum. Havia transferências de grandes somas de dinheiro para contas em paraísos fiscais, justificadas por projetos que ele nunca tinha ouvido falar. Quando confrontou o Sr. Henrique sobre isso, ele recebeu respostas evasivas e promessas de que tudo estava dentro da legalidade. A desconfiança de Miguel aumentou quando ele percebeu que alguns dos colegas mais próximos ao Sr. Henrique também estavam envolvidos nessas transações misteriosas. Pessoas que ele conhecia há anos, mas que agora pareciam agir de forma estranha, sempre cautelosas e reservadas. Miguel começou a perceber que talvez não conhecesse tão bem essas pessoas quanto pensava. Em um encontro casual, Miguel decidiu confrontar Laura sobre suas descobertas. Ela, por sua vez, confirmou que essas eram as mesmas pistas que a tinham levado a suspeitar do Sr. Henrique em primeiro lugar. Laura forneceu a Miguel mais detalhes sobre suas investigações, incluindo gravações e depoimentos que corroboravam suas suspeitas. Cada vez mais convencido de que havia algo muito errado, Miguel decidiu seguir seu mentor fora do ambiente de trabalho. Em uma dessas ocasiões, ele viu o Sr. Henrique encontrar-se com um homem de aparência sinistra em um restaurante afastado. A conversa parecia tensa e cheia de segredos, aumentando ainda mais as dúvidas de Miguel sobre a verdadeira natureza dos negócios do Sr. Henrique. Miguel estava dividido. Parte dele ainda queria acreditar que tudo isso não passava de um grande mal-entendido, que o Sr. Henrique tinha explicações plausíveis para tudo. Mas outra parte, cada vez mais dominante, temia que ele estivesse se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. A busca pela verdade estava se tornando uma obsessão, e Miguel sabia que precisava tomar cuidado. As dúvidas e os questionamentos começaram a consumir Miguel. Ele precisava de mais respostas e sabia que Laura poderia ser a chave para entender o que realmente estava acontecendo. Decidido a enfrentar a verdade, ele procurou Laura para uma conversa franca e aberta. Encontrarão-se em um café discreto, longe do olhar atento dos colegas e do Sr. Henrique. Laura, percebendo a seriedade da situação, trouxe consigo um dossiê completo de suas investigações. Com um olhar firme e determinado, ela começou a compartilhar tudo o que sabia. Eu sei que é difícil acreditar, disse Laura, deslizando uma pasta cheia de documentos na direção de Miguel. Mas tudo o que descobri aponta para um esquema muito maior do que parece. Não é apenas sobre transações financeiras suspeitas. É sobre redes de influência e poder que se estendem muito além da nossa imaginação. Miguel abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Havia contratos, e-mails, registros bancários e até mesmo fotos que ligavam o Sr. Henrique a figuras sombrias do mundo dos negócios. Cada nova página revelava mais camadas de complexidade e suspeita.
Laura explicou que muitas dessas evidências foram obtidas através de fontes confiáveis e algumas até com certo risco pessoal. Eu venho investigando o Sr. Henrique há meses, continuou Laura. Ele está envolvido com pessoas poderosas que não hesitariam em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Precisamos ser cuidadosos, mas também não podemos ignorar isso. Se você continuar a olhar para o outro lado, estará compactuando com esses atos. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele queria acreditar que havia uma explicação racional para tudo, mas as evidências eram esmagadoras. Laura então o incentivou a usar sua posição dentro da empresa para obter mais informações. Ela sugeriu que ele tivesse acesso a documentos confidenciais e conversas privadas que poderiam lançar mais luz sobre o que realmente estava acontecendo. Eu sei que é pedir muito, disse Laura, tocando de leve a mão de Miguel. Mas você está em uma posição única para descobrir a verdade. E a verdade precisa vir à tona, não importa o quanto doa. Miguel sabia que estava diante de uma escolha difícil. Poderia continuar ignorando as suspeitas e seguir com sua vida, ou poderia se aprofundar na investigação e possivelmente destruir tudo o que havia construído ao lado do Sr. Henrique. Laura estava ao seu lado, oferecendo apoio e orientação, mas a decisão final era dele. A conversa com Laura o fez perceber que não poderia mais fugir da realidade. As evidências eram claras, e a busca pela verdade agora era uma questão de integridade pessoal. Miguel decidiu que iria investigar mais a fundo, mesmo sabendo que isso poderia mudar sua vida para sempre. Laura prometeu estar ao seu lado em cada passo do caminho. Juntos desvendariam os segredos ocultos da empresa e, quem sabe, trazer justiça para todos os envolvidos. Determinado a descobrir a verdade, Miguel começou a investigar silenciosamente dentro da empresa. Ele sabia que precisava ser cuidadoso para não levantar suspeitas, especialmente do Sr. Henrique e dos colegas mais próximos ao mentor. Aproveitando suas responsabilidades, ele começou a revisar documentos e a observar comportamentos com um olhar mais crítico. Um dia, ao trabalhar até tarde na empresa, Miguel teve uma oportunidade única. O escritório do Sr. Henrique estava vazio, e ele sabia que o mentor havia deixado a cidade para uma reunião importante. Decidiu então aproveitar a chance para vasculhar os arquivos pessoais do Sr. Henrique. Com o coração acelerado, Miguel entrou no escritório e começou a revirar gavetas e pastas. Entre pilhas de documentos de negócios, encontrou um cofre escondido. Utilizando a data de nascimento do Sr. Henrique como combinação, ele conseguiu abrir o cofre e encontrou uma série de pastas etiquetadas com nomes de projetos que ele nunca tinha ouvido falar. Ao examinar os documentos, Miguel descobriu registros de transações financeiras que confirmavam as suspeitas de Laura. Havia transferências de grandes somas de dinheiro para contas offshore, justificadas por contratos falsos e projetos fictícios. As assinaturas nos documentos eram de pessoas conhecidas na empresa, mas tudo indicava que essas transações eram um meio de lavar dinheiro. Entre os documentos, Miguel encontrou também correspondências por e-mail entre o Sr. Henrique e outros empresários que discutiam estratégias para manipular ações de mercado e influenciar decisões políticas. Cada nova página que ele lia revelava um esquema ainda mais complexo e sombrio. Miguel tirou fotos de todos os documentos comprometedores com seu celular, tomando cuidado para não deixar pistas de sua presença. Ao revisar os e-mails, percebeu que o Sr. Henrique estava envolvido em uma rede de corrupção que incluía subornos e acordos ilegais. A magnitude do esquema era impressionante e confirmava todas as suspeitas de Laura. Enquanto continuava a investigar, Miguel encontrou também uma lista de pagamentos feitos a políticos e figuras influentes para garantir que seus negócios prosperassem sem interferências. A lista incluía nomes conhecidos e revelava um nível de corrupção que ele jamais imaginara. Miguel sentiu um misto de raiva e decepção. O homem que ele admirava e considerava um mentor estava profundamente envolvido em atividades ilícitas. A descoberta abalou suas crenças e deixou claro que ele estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Com as evidências em mãos, Miguel sabia que não poderia mais ignorar a verdade. Ele precisava compartilhar suas descobertas com Laura e decidir o próximo passo. A situação era perigosa, e qualquer movimento em falso poderia colocar sua vida e carreira em risco. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que trazer à tona esses segredos era essencial para limpar seu nome e garantir que a justiça fosse feita. Miguel deixou o escritório com um sentimento pesado,
consciente de que suas ações nas próximas horas poderiam definir o rumo de sua vida e da empresa. A verdade estava nas suas mãos, e ele precisava agir com inteligência e coragem. De volta ao seu apartamento, Miguel não conseguia afastar os pensamentos sobre as evidências que havia encontrado. Sentado na mesa da cozinha, com as fotos dos documentos espalhadas à sua frente, ele se sentia perdido. A pessoa que ele mais admirava estava envolvida em um esquema de corrupção que ia contra tudo o que ele acreditava. No entanto, expor o Sr. Henrique significava destruir a carreira de um homem que havia sido como um pai para ele. Miguel se levantou e começou a andar de um lado para o outro, tentando processar a avalanche de emoções. Ele se lembrava dos momentos em que o Sr. Henrique o aconselhara, dos ensinamentos valiosos e das oportunidades que lhe dera. Seria possível que tudo isso fosse uma fachada? Seria Henrique realmente capaz de atos tão desonestos? A lealdade que sentia pelo mentor lutava contra a crescente convicção de que precisava fazer a coisa certa. Cada vez que fechava os olhos, via as transações suspeitas, os e-mails comprometedores e a lista de subornos. A verdade era inegável, mas agir sobre ela parecia quase impossível. Lembrou-se de uma conversa que teve com o Sr. Henrique no início de sua carreira. Henrique havia dito que o verdadeiro sucesso não era apenas alcançar metas, mas fazê-lo com integridade e ética. Essas palavras, que um dia foram fonte de inspiração, agora soavam vazias e hipócritas. Miguel sentia que sua visão de mundo estava desmoronando. Decidiu ligar para Laura. Precisava falar com alguém que entendesse a gravidade da situação e que pudesse oferecer uma perspectiva externa. Laura ouviu pacientemente enquanto ele explicava suas descobertas e o conflito que estava enfrentando. Entendo o que você está passando, Miguel, disse Laura com um tom de empatia. Mas precisamos lembrar que a verdade é mais importante do que proteger alguém, mesmo que esse alguém tenha sido uma figura importante na sua vida. O que o Sr. Henrique fez é errado, e fechar os olhos para isso é compactuar com seus crimes. As palavras de Laura ressoaram em Miguel. Ele sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a decisão mais fácil. A cada minuto que passava, o dilema moral ficava mais pesado. Sentia-se traído e ao mesmo tempo responsável por fazer a coisa certa. Nos dias seguintes, Miguel tentou focar no trabalho, mas sua mente estava constantemente ocupada com o dilema. Olhar para o Sr. Henrique se tornou uma tortura. Cada sorriso, cada palavra de incentivo parecia tingida de falsidade. Miguel evitava encontros e reuniões, temendo que seu rosto pudesse trair a angústia interna que estava sentindo. Finalmente, em uma noite de insônia, Miguel tomou uma decisão. Pegou um caderno e começou a listar os prós e contras de expor o Sr. Henrique. De um lado, havia a destruição da carreira de um mentor, a possível desestabilização da empresa e as consequências pessoais que ele poderia enfrentar. Do outro, estava a verdade, a integridade e a necessidade de justiça. Quando terminou, percebeu que a lista de razões para expor a verdade era muito mais forte. Sabia que seria difícil, que enfrentaria desafios e que possivelmente perderia pessoas importantes em sua vida. Mas também sabia que viver com essa mentira o corroeria por dentro. Com o coração pesado, Miguel fechou o caderno. Ele sabia o que precisava fazer. A verdade precisava prevalecer, e ele seria o agente dessa mudança, mesmo que isso significasse sacrificar sua relação com o Sr. Henrique. Afinal, a integridade não é algo que se compromete, mesmo diante das mais difíceis escolhas. Com a decisão de expor a verdade tomada, Miguel começou a colaborar mais intensamente com Laura. Juntos, planejavam a melhor maneira de trazer à tona as evidências sem causar um caos desnecessário. Laura parecia mais determinada do que nunca, guiando Miguel através do complexo processo de coleta e organização de provas. No entanto, havia algo em Laura que Miguel não conseguia decifrar, uma intensidade nos olhos dela, uma determinação que ia além do profissionalismo. Ele sempre soubera que Laura era uma jornalista destemida, mas agora parecia que havia algo mais impulsionando suas ações. Certo dia, enquanto organizava os documentos, Miguel notou um detalhe curioso em uma das fotos antigas que Laura tinha mostrado. Era uma foto de uma reunião de negócios, e ao fundo, um homem que Miguel reconheceu vagamente. Ele parecia familiar, mas Miguel não conseguia se lembrar de onde. Laura, percebendo o interesse de Miguel na foto, tentou desviar o assunto,
mas sua hesitação foi notada. Miguel não conseguiu tirar a imagem da cabeça. Ele sabia que precisava entender quem era aquele homem e por que Laura parecia tão ansiosa para evitar o tópico. Decidiu investigar por conta própria. Usando recursos da empresa e contatos que fizera ao longo dos anos, Miguel conseguiu identificar o homem na foto. Era Antônio Ferraz, um empresário que, no passado, havia sido um dos principais concorrentes do Sr. Henrique. Pesquisando mais a fundo, Miguel descobriu que Antônio Ferraz não era apenas um rival, mas também alguém que havia enfrentado grandes problemas legais devido a acusações de corrupção, muitas delas envolvendo o Sr. Henrique. A rivalidade entre os dois era famosa e tinha levado a uma série de batalhas judiciais e financeiras que acabaram destruindo a carreira de Ferraz. Miguel decidiu confrontar Laura sobre suas descobertas. Em um encontro tenso, ele apresentou as informações que havia reunido. Laura, inicialmente surpresa, logo percebeu que não podia mais esconder a verdade. Com um suspiro profundo, ela começou a contar sua história. Sim, Miguel, é verdade, admitiu Laura, com a voz carregada de emoção. Antônio Ferraz era meu pai. Ele sempre acreditou que o Sr. Henrique foi responsável pela ruína de nossa família. Desde pequena, vi meu pai lutar para limpar seu nome e recuperar o que perdeu. Quando ele morreu, prometi a mim mesma que descobriria a verdade e traria justiça ao nosso nome. Miguel ficou atônito. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. A determinação de Laura, sua obsessão pela verdade, tudo fazia sentido agora. Mas isso também colocava suas motivações sob uma nova luz. Será que Laura estava realmente em busca da verdade ou apenas de vingança? Eu sei que parece pessoal, continuou Laura, notando a hesitação de Miguel. E talvez em parte seja. Mas as evidências que encontramos são reais. O Sr. Henrique fez coisas terríveis, não apenas contra meu pai, mas contra muitos outros. Eu não estou aqui apenas para vingar meu pai, mas para expor um sistema corrupto que prejudica muitas pessoas. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. A revelação sobre Laura adicionava uma nova camada de complexidade ao seu dilema. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que as evidências que haviam coletado eram inegáveis. A busca pela verdade, independentemente das motivações pessoais, ainda era justa e necessária. Precisamos continuar, disse Miguel finalmente. Mas precisamos ser transparentes sobre tudo, inclusive sobre suas motivações, Laura. A verdade completa deve vir à tona, para que ninguém mais sofra as consequências dessas ações. Laura concordou, ciente de que seu passado não poderia mais ser um segredo. Juntos, decidiram que a verdade completa deveria ser exposta, com todas as suas nuances e complexidades. A missão de Miguel agora era mais clara do que nunca: trazer justiça e transparência, independentemente dos sacrifícios pessoais que isso pudesse exigir. Depois de ouvir a confissão de Laura, Miguel estava perturbado e confuso. A revelação sobre o passado de Laura e suas motivações pessoais complicava a situação de maneira inesperada. Enquanto os dois discutiam o próximo passo, Miguel não conseguiu ignorar o turbilhão de sentimentos que surgia dentro dele. Era hora de esclarecer as intenções de Laura de uma vez por todas. Laura, precisamos conversar, disse Miguel com um tom firme, mas cauteloso. Agora que sei sobre o seu passado e suas motivações, eu preciso entender completamente por que você está tão envolvida nisso. Laura olhou para ele com uma mistura de resignação e determinação. Eu sei que isso muda tudo, Miguel. E eu entendo se você se sentir traído ou enganado. Mas eu te garanto que, apesar das minhas motivações pessoais, a verdade que estamos buscando é real e necessária. Miguel respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. Você disse que quer justiça para seu pai e para todos que foram prejudicados. Mas e quanto a mim? Eu sou apenas um peão em sua busca por vingança? Meu envolvimento não pode ser apenas uma peça em seu jogo pessoal. Laura hesitou antes de responder. Eu não vejo você como um peão, Miguel. Na verdade, sem você, eu não teria conseguido chegar tão longe. Eu não quero que você sinta que está sendo usado. A verdade que descobrimos é maior do que qualquer ressentimento pessoal. É sobre corrigir injustiças, não apenas para mim, mas para todos os afetados. Miguel balançou a cabeça, ainda insatisfeito. Mas você percebe que, ao fazer isso,
está trazendo à tona velhas rivalidades e feridas abertas. Existe um risco real de que tudo isso possa acabar piorando a situação para todos nós. Como você pode garantir que seu desejo de vingança não está influenciando a forma como lidamos com tudo isso? Laura olhou para Miguel com sinceridade. Eu entendo sua preocupação. Mas a verdade é que o Sr. Henrique e outros envolvidos não são apenas responsáveis pela ruína da minha família, mas também por muitos outros danos. O que estamos fazendo é expor um sistema corrupto e injusto. Se Minas motiva que os pessoas te incomodam, e eu lamento. Mas meu objetivo final é que justiça seja feita, não só para mim, mas para todos que foram prejudicados. Miguel ponderou sobre as palavras de Laura. Ele sabia que, apesar das motivações pessoais dela, o que haviam descoberto era de fato verdadeiro e impactante. No entanto, precisava ter certeza de que estavam agindo com a máxima integridade e que seus próprios objetivos não estavam sendo obscurecidos por sentimentos pessoais. Eu preciso saber que isso é sobre mais do que apenas vingança pessoal, disse Miguel, a voz carregada de tensão. Preciso ter certeza de que o que estamos fazendo é pelo bem maior e que estamos prontos para enfrentar as consequências, não importa quão duras possam ser. Laura fez uma pausa, como se refletisse profundamente sobre as palavras de Miguel. Eu prometo que faremos isso da forma mais transparente e justa possível. O objetivo é expor a verdade, e não deixar que nada interfira nisso, nem mesmo sentimentos pessoais. Podemos até não ter controle sobre o resultado, mas podemos controlar a forma como conduzimos isso. Miguel olhou para Laura com um misto de desconfiança e esperança. Ele sabia que a decisão de seguir em frente com a denúncia era complexa e carregada de implicações pessoais e profissionais. Mas, ao menos, agora ele tinha uma visão mais clara das intenções de Laura e da magnitude da missão que estavam empreendendo. Então vamos em frente, disse Miguel finalmente. Vamos garantir que a verdade seja revelada da maneira mais honesta possível. E que qualquer coisa que façamos daqui para frente seja guiada por isso. Laura assentiu, agradecida por Miguel ter confiado nela e decidido continuar. Eles estavam juntos nessa jornada, e embora o caminho à frente fosse incerto e cheio de desafios, o compromisso com a verdade e a justiça permanecia firme. Com o compromisso de expor a verdade agora mais firme do que nunca, Miguel e Laura continuaram sua investigação. Estavam determinados a reunir todas as provas necessárias para apresentar uma denúncia sólida. No entanto, conforme mergulhavam mais fundo nos documentos e registros financeiros, começaram a perceber que suas suspeitas iniciais sobre o Sr. Henrique poderiam não ser totalmente corretas. Enquanto revisavam uma série de documentos financeiros que haviam coletado, Miguel encontrou um padrão intrigante. Os registros de transações suspeitas pareciam não se ligar diretamente ao Sr. Henrique, mas a um indivíduo que estava intimamente associado a ele, Carlos Meireles, o diretor de operações da empresa. Carlos Meireles, um homem que até então parecia ser apenas um colaborador próximo de Henrique, estava presente em quase todos os documentos comprometidos. As transações financeiras que haviam levantado suspeitas pareciam estar ligadas a atividades de lavagem de dinheiro, manipulação de ações e subornos. Mas o verdadeiro mastermind por trás dessas operações não era o Sr. Henrique, mas sim Carlos. Miguel e Laura começaram a investigar mais detalhadamente o papel de Carlos na empresa. Descobriram que ele tinha acesso privilegiado a informações internas e estava envolvido em negociações com várias figuras do mercado financeiro. Carlos havia desenvolvido uma rede secreta de contatos e operações, muitas das quais envolviam práticas de corrupção que eram muito mais sofisticadas do que haviam imaginado inicialmente. Em uma reunião secreta, Miguel compartilhou suas descobertas com Laura. Parece que fomos enganados, disse Miguel, a voz carregada de frustração. As evidências apontam que o esquema não é apenas sobre o Sr. Henrique. Ele parece ser apenas uma peça no jogo. Carlos Meireles é o verdadeiro arquiteto por trás de tudo isso. Laura olhou para os documentos que Miguel havia colocado sobre a mesa, examinando as evidências com um olhar crítico. Então o Sr. Henrique pode ter sido usado como um bode expiatório. Isso muda tudo. Se Carlos é o responsável, ele deve ter feito um trabalho meticuloso para não deixar rastros diretos para si mesmo. Miguel concordou. Parece que Carlos foi astuto. Ele fez com que todas as transações e atividades suspeitas parecessem pertencer a Henrique, enquanto ele próprio manteve-se nos bastidores.
O esquema é muito mais amplo e perigoso do que imaginávamos. Com essa nova compreensão, Miguel e Laura precisavam ajustar sua abordagem. Agora, o foco deveria estar em Carlos Meireles e em como desmantelar a rede de corrupção que ele havia criado. Era essencial obter provas que ligassem Carlos diretamente às atividades ilícitas e expor sua verdadeira influência sobre a empresa e o mercado. Miguel e Laura passaram a investigar Carlos mais de perto, descobrindo sua relação com outras empresas e indivíduos influentes. Eles encontraram documentos que mostravam como Carlos manipulava decisões de negócios e influenciava mercados para seu benefício pessoal, sempre mantendo um perfil baixo e protegendo-se por trás de camadas de intermediários. Em um dos momentos mais críticos, Miguel conseguiu obter um arquivo confidencial que detalhava uma reunião secreta entre Carlos e vários empresários de alto escalão. As gravações e transcrições dessa reunião revelavam planos para novas operações ilícitas e subornos de políticos, confirmando a extensão do esquema de Carlos. Com essas novas descobertas em mãos, Miguel e Laura estavam diante de uma nova tarefa: preparar uma denúncia detalhada que não apenas expusesse Carlos Meireles como verdadeiro cérebro por trás da corrupção, mas também desmascarasse a rede de colaboradores e cúmplices que ajudavam a sustentar o esquema. Enquanto preparavam o material para a apresentação, Miguel refletia sobre a complexidade da situação. A descoberta de um esquema maior e mais sofisticado do que se imaginava inicialmente trouxe novos desafios e um maior sentido de urgência. A verdade estava mais complicada do que parecia, e o caminho para a justiça se tornava cada vez mais sinuoso. Mas, com cada nova revelação, a determinação de Miguel e Laura em buscar a verdade e responsabilizar os culpados apenas se fortalecia. Com as provas sobre Carlos Meireles agora bem documentadas e a verdadeira extensão do esquema de corrupção revelada, Miguel se encontrava em um ponto crítico. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que não apenas afetaria sua própria vida, mas também a integridade da empresa e a justiça que buscava. Miguel se isolou em seu escritório, cercado pelos documentos, gravações e evidências que haviam acumulado. A tensão era palpável. Ele havia planejado levar tudo ao público, mas agora estava diante de um dilema profundo: revelar as provas imediatamente e arriscar um escândalo que poderia desestabilizar a empresa e destruir vidas, ou adotar uma abordagem mais cautelosa e estratégica para garantir que a justiça fosse feita sem causar danos colaterais indesejados. As implicações de sua decisão eram vastas. Se decidisse expor as provas agora, Carlos Meireles e sua rede corrupta seriam desmascarados, mas isso também significaria um enorme risco para a empresa. A revelação poderia causar uma crise de confiança nos investidores, possíveis demissões em massa, e a empresa poderia até mesmo enfrentar processos judiciais. Além disso, havia o risco de represálias contra ele e Laura, que haviam se tornado alvo de uma poderosa rede de corrupção. Por outro lado, se optasse por adotar uma abordagem mais cautelosa, poderia trabalhar para construir um caso mais sólido com as autoridades competentes, garantindo que os responsáveis fossem processados sem causar um colapso imediato. No entanto, isso também significava que Carlos Meireles e seus cúmplices poderiam continuar operando e causando danos enquanto a investigação avançava lentamente. Miguel pensou em todas as pessoas envolvidas: os funcionários da empresa que poderiam perder seus empregos, os clientes que poderiam ser prejudicados, e sua própria reputação e segurança pessoal. A decisão também envolvia um grande sacrifício pessoal. Miguel sabia que expor a verdade significaria um confronto direto com Carlos e seus aliados, e que ele poderia enfrentar retaliações tanto legais quanto pessoais. O dilema o consumia. Ele relembrou o que havia aprendido com o Sr. Henrique e como, no passado, ele mesmo valorizava a integridade acima de tudo. Mas agora, estava lidando com uma realidade muito mais complicada, onde a verdade e a justiça estavam entrelaçadas com riscos e consequências significativas. Laura entrou no escritório de Miguel, percebendo o peso de sua decisão. "Como está a decisão?", perguntou ela, com um olhar de preocupação. "Você parece estar lutando muito com isso." Miguel levantou os olhos para Laura, a expressão revelando o conflito interno que estava enfrentando. "Estou tentando entender o melhor caminho a seguir. Eu quero que a justiça seja feita, mas também não quero ser responsável pela destruição de algo que muitos dependem. É uma escolha entre agir imediatamente e enfrentar todas as possíveis consequências ou preparar o terreno com mais cuidado."
Laura se aproximou e colocou a mão no ombro de Miguel. Eu entendo o que você está passando. E, apesar de tudo, temos que lembrar que estamos lutando por algo maior. A justiça e a verdade são o que realmente importa. Se fizermos isso da maneira certa, podemos minimizar os danos e garantir que os responsáveis sejam levados à justiça. Miguel ponderou sobre as palavras de Laura. Ele sabia que a decisão não era simples e que qualquer ação teria um impacto profundo. Precisava equilibrar seu desejo de justiça com a responsabilidade de proteger aqueles que seriam afetados por suas ações. Finalmente, Miguel tomou uma decisão. Ele optou por revelar as provas às autoridades competentes, mas com uma estratégia cuidadosa. Trabalharia com um time de advogados e especialistas para preparar uma denúncia que fosse sólida e irrefutável, garantindo que todos os detalhes fossem apresentados de forma clara e objetiva. Ao mesmo tempo, prepararia um plano para gerenciar a comunicação pública e minimizar o impacto negativo na empresa e nos funcionários. Essa decisão não era um alívio completo, mas era o melhor compromisso que Miguel podia fazer para garantir que a verdade fosse revelada, enquanto tentava proteger o que podia dos danos inevitáveis. Ele estava pronto para enfrentar as consequências, sabendo que estava fazendo o que acreditava ser certo, mesmo diante das complexidades e desafios que se apresentavam. Com sua decisão de revelar as provas às autoridades já tomada e um plano estratégico em mente, Miguel sentia que ainda havia um passo crucial a dar antes de seguir em frente: confrontar diretamente o Sr. Henrique. Ele queria oferecer a Henrique a chance de se defender, entender seu ponto de vista e, talvez, até obter uma explicação que pudesse influenciar sua abordagem final. Miguel marcou uma reunião com o Sr. Henrique, pedindo um encontro privado em seu escritório. O ambiente estava carregado de tensão quando Henrique entrou na sala, seu rosto revelando uma mistura de surpresa e curiosidade ao ver Miguel com uma expressão tão grave. Bom dia, Henrique. Obrigado por me receber, disse Miguel, tentando manter a calma. Preciso falar com você sobre algo muito sério. Henrique, tomando seu lugar atrás da mesa, olhou para Miguel com um semblante sério. Claro, Miguel. O que está acontecendo? Você parece perturbado. Miguel respirou fundo, sabendo que as palavras que estava prestes a dizer poderiam mudar tudo. Recentemente, comecei a investigar algumas discrepâncias financeiras e descobri algo preocupante. As evidências que encontrei apontam para um esquema de corrupção significativo dentro da empresa. E, de acordo com o que eu e Laura descobrimos, parece que Carlos Meireles é o verdadeiro responsável por isso. Henrique ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a acusação. Carlos. Isso é um choque para mim. Sempre considerei Carlos um homem de confiança. Miguel continuou, sem desviar o olhar. Sim, eu também fiquei surpreso. Mas as provas são contundentes. Há registros detalhados de transações ilícitas e manipulações financeiras que mostram claramente o envolvimento de Carlos. Isso pode ter implicações sérias para a empresa e para você. Henrique parecia contemplativo, seus olhos se perdendo em algum ponto distante. Você está dizendo que Carlos orquestrou tudo isso por conta própria? E que, aparentemente, eu sou apenas um bode expiatório? Miguel assentiu. Parece que sim, mas antes de levar isso às autoridades, queria ouvir sua versão dos fatos. Há algo que você possa me dizer que esclareça essa situação? Qualquer informação que você tenha pode ajudar a entender melhor o que realmente está acontecendo. Henrique se levantou, caminhando até a janela e olhando para fora com um ar pensativo. Após um momento de silêncio, ele se voltou para Miguel com um semblante cansado. Miguel, a verdade é que eu não sabia da extensão do esquema de Carlos. Eu confiava nele para gerir certas operações, e ele abusou dessa confiança de maneira grave. É uma traição que nunca imaginei. Miguel observou a sinceridade na expressão de Henrique, mas não se deixou levar completamente. Então você está dizendo que foi enganado por Carlos? Henrique suspirou profundamente. Sim, e lamento profundamente por isso. Eu sempre tive um desejo genuíno de fazer a coisa certa e construir algo duradouro com esta empresa. Se eu tivesse sabido, teria agido para corrigir isso. Agora, a situação está além do meu controle, e eu entendo a gravidade das acusações. Se houver uma chance de corrigir os danos,
Estou disposto a colaborar com as autoridades e a fazer o que for necessário para limpar meu nome e o da empresa. Miguel estava dividido entre a empatia por Henrique e a necessidade de manter a justiça. Se você está dizendo a verdade, então você deve cooperar plenamente. E eu preciso garantir que, se você estiver dizendo a verdade, isso se reflita nas ações concretas. Caso contrário, a integridade da empresa e a justiça para todos os afetados estarão em risco. Henrique acenou com a cabeça, parecendo resignado. Entendo. Vou me colocar à disposição para colaborar com a investigação e ajudar a resolver essa situação. Se o que você descobriu for verdade, então é justo que eu pague pelas consequências e trabalhe para corrigir o que foi feito. Com essa conversa, Miguel sentiu que havia dado um passo importante. Embora não houvesse garantia sobre o futuro, o encontro com Henrique ofereceu uma perspectiva mais clara sobre as intenções do ex-mentor. Miguel agora estava pronto para seguir em frente com seu plano, munido de uma compreensão mais completa da situação e da colaboração, embora incerta, de Henrique. A próxima etapa seria apresentar as provas e trabalhar para garantir que a verdade fosse revelada e que a justiça fosse feita, independentemente das reviravoltas que ainda poderiam surgir. Após o encontro revelador com o Sr. Henrique, Miguel e Laura estavam prontos para o próximo passo. Eles haviam decidido levar as provas a uma autoridade confiável, com o objetivo de desmantelar a rede de corrupção e esclarecer a situação envolvendo Henrique e Carlos Meireles. A tensão estava no auge, e o clímax da situação estava prestes a se desenrolar. Miguel e Laura se encontraram em um escritório de advogados especializado em casos de corrupção. Era um ambiente carregado de nervosismo e expectativa. As provas foram entregues e uma equipe de investigadores foi mobilizada para analisar a situação e conduzir a investigação. No entanto, antes de que qualquer ação pudesse ser tomada, Henrique solicitou uma reunião urgente com Miguel e Laura. O encontro foi marcado para o final da tarde, em uma sala de conferências isolada. Quando Miguel e Laura chegaram, Henrique estava acompanhado de seus advogados, e o clima era de tensão palpável. Obrigado por virem, disse Henrique, seu tom mais firme do que nas reuniões anteriores. Eu gostaria de discutir os próximos passos e garantir que tudo seja feito de forma transparente. Miguel e Laura trocaram olhares. Miguel foi direto ao ponto. Entendemos que você deseja colaborar, Henrique, mas precisamos garantir que isso seja feito da maneira mais eficaz possível. A investigação precisa ser conduzida com total clareza. Henrique assentiu. Eu compreendo. E quero garantir que tudo seja resolvido da melhor forma para todos os envolvidos. Meu desejo é que a verdade seja revelada, independentemente das consequências. Enquanto a reunião avançava, os advogados de Henrique propuseram um plano de ação. Henrique se comprometeu a cooperar completamente com a investigação e a fornecer toda a documentação necessária para esclarecer sua posição. A proposta incluía uma declaração pública de cooperação e um plano para reformar a gestão da empresa, com a intenção de restaurar a confiança pública. Laura, embora ainda cética, aceitou a proposta com uma condição: que Henrique e sua equipe trabalhassem em conjunto com os investigadores de forma plena e aberta, sem esconder nada. Queremos ver ações concretas, não apenas palavras, afirmou Laura. A transparência é fundamental para reconstruir a confiança. Henrique concordou com as condições e se comprometeu a fazer todo o possível para reparar os danos. A reunião terminou com um acordo formalizado para colaboração e uma abordagem conjunta para resolver a crise. Miguel e Laura, embora ainda preocupados com as repercussões futuras, sentiram que haviam dado um passo significativo na direção certa. Nos dias seguintes, o processo de investigação e reestruturação começou. Carlos Meireles foi afastado de suas funções e passou a ser alvo de uma investigação profunda. Henrique se empenhou em cooperar plenamente com as autoridades, e as reformas prometidas foram implementadas para garantir uma gestão mais transparente e ética. Miguel, após todo o tumulto, encontrou um certo alívio ao ver que suas ações haviam levado a uma resolução significativa. Laura, também, sentiu uma sensação de justiça, sabendo que a verdade havia sido revelada e que a corrupção havia sido confrontada. Enquanto a empresa começava a se recuperar e a confiança pública era gradualmente restaurada, Miguel e Laura refletiram sobre o impacto de sua jornada. Eles haviam enfrentado desafios imensos e tomado decisões difíceis,
Mas no final, a verdade prevaleceu, e a justiça foi parcialmente alcançada. O relacionamento entre Miguel e Henrique, embora abalado, foi reconstruído em novos termos de respeito e compreensão mútua. Henrique, agora em uma posição mais humilde, começou a trabalhar para redimir sua reputação e garantir que a empresa se tornasse um exemplo de integridade. Laura e Miguel, por sua vez, se distanciaram de forma amigável, cada um seguindo seu caminho com uma compreensão mais profunda sobre o poder da verdade e o custo das escolhas difíceis. A experiência deixou uma marca duradoura em ambos, reforçando a importância da coragem, da justiça e da integridade na luta contra a corrupção e a injustiça. Com a crise resolvida e a empresa começando a se estabilizar, Miguel encontrou um momento de pausa para refletir sobre tudo o que havia vivido. As lições aprendidas durante todo o processo foram profundas e transformadoras. Miguel olhou para trás e viu uma jornada repleta de desafios, escolhas difíceis e momentos de intenso conflito interno. A confiança que ele depositou no Sr. Henrique foi testada de maneira inesperada, e ele teve que lidar com as complexidades da verdade e da lealdade. A experiência lhe ensinou que, embora a verdade possa ser difícil de enfrentar, ela é fundamental para a construção de um futuro mais justo e íntegro. Ele percebeu que suas ações tiveram um impacto não apenas na empresa, mas também em sua própria vida. Enfrentar a corrupção e lutar pela justiça exigiu coragem e determinação. Miguel aprendeu que, mesmo diante de situações complexas e de grandes riscos, manter a integridade e a transparência são essenciais para alcançar a verdadeira justiça. Miguel também refletiu sobre o valor das relações e a importância de fazer a coisa certa, mesmo quando isso significa tomar decisões impopulares ou difíceis. A confiança que ele tinha em seu mentor foi abalada, mas ele descobriu um novo sentido de propósito e uma compreensão mais profunda sobre o que significa liderar com honestidade e responsabilidade. Enquanto olhava para o futuro, Miguel sentia-se confiante de que a experiência o havia fortalecido. Ele estava pronto para enfrentar novos desafios com uma perspectiva mais clara sobre o que realmente importa. A jornada não apenas lhe trouxe um entendimento mais profundo sobre a corrupção e a justiça, mas também sobre a força pessoal e a importância de seguir seus princípios, não importa o quão difícil possa ser o caminho. E para você que nos acompanhou nesta história, convido a refletir sobre as lições que Miguel aprendeu e como essas lições podem se aplicar em sua própria vida. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais histórias inspiradoras e cheias de emoção, inscreva-se no nosso canal. Temos muitos mais conteúdos que irão tocar seu coração e provocar reflexões profundas. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A sua presença aqui é muito importante para nós, e estamos ansiosos para compartilhar mais histórias que fazem você pensar e sentir. Até a próxima!